Entendi. Você quer insights de inovação para o seu negócio. Vamos lá. Drops de inovação no plano de voo. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e piloto este voo. Este conteúdo faz parte da série Drops de Inovação do Plano de Voo. Aqui a gente traz insights do South Summit Brasil, um evento global de inovação e empreendedorismo que teve sua 4ª edição em Porto Alegre em 2025. Neste episódio, vamos falar sobre a relevância de um ecossistema de inovação vivo e claro, e como o Sebrae RS pode ser um parceiro importante na articulação e na geração dessas oportunidades. Para falar sobre o assunto, eu converso com Carlos Eduardo Aranha, gerente de inovação do Sebrae RS. Seja bem-vindo ao Plano de Voo. Olá, Pedro. Olá, pessoal, todo mundo que nos escuta aqui no Plano de Voo, né? Principalmente os micro, pequenos empreendedores, os empreendedores de startup e, obviamente, também os microempreendedores individuais também, né? Que o Sebrae atende. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar, né, sobre o South Summit Brasil 2025, que aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de abril, né? E foi a 4ª edição, como tu bem trouxestes, né? Eu venho participando do South Summit desde o seu início, né? Até antes, assim, desde a sua concepção, né? E ele, com certeza, né? Assim, eu não tenho medo de afirmar que está entre os top 3 eventos de inovação do Brasil hoje. Ele com certeza está consolidado, né, Aranha, como um dos grandes pontos de encontro de inovação da América Latina, né? Super, né? Super da América Latina e obviamente do Brasil e obviamente da América Latina também, né? A gente teve mais de 62 países em Porto Alegre, a gente teve mais de 800 palestras, mais de 150 fundos de investimento que gerem esses fundos, mais de 200 bi de dólares juntos. Então, assim, a gente conseguiu concentrar nesses 3 dias em Porto Alegre a nata, né? Da inovação latino-americana e, por que não, vários também globais, né? Exato, do hemisfério sul até dá para se dizer, né, mas e aí o que torna esse ecossistema ele tão propício? O que a gente tem de tangível em um evento como o South Summit, né, para realmente essa geração de negócios concretos, né, para as empresas? A gente viu rodadas de investimento, por exemplo. Isso. Então assim, né, Pedro, assim, o South Summit, né, ele é se a gente olhar assim, tanto para a mola propulsora de um ecossistema, né, que a gente sempre fala aí nas 4 hélices da inovação, né, setor público, setor empresarial, setor acadêmico e a sociedade civil organizada, esses 4 atores, eles também fazem parte da organização do South Summit. Então, a gente pode tratar, né, o South Summit como um ecossistema vivo mesmo, porque o que mais acontece aqui são oportunidades. E oportunidades nos mais variados sentidos, né? A gente está falando de oportunidade de negócio, oportunidade de networking, oportunidade de geração de conhecimento, oportunidade de uma simples troca de cartão, né? A gente estimula, né, e desenvolve hoje, prioriza a nossa atuação em 10 ecossistemas, hoje do Rio Grande do Sul. Fora esses 10 ecossistemas que a gente já vem trabalhando há uns 4, 5 anos, a gente começou uma série de iniciativas de levar a inovação para territórios que querem utilizar a inovação para se desenvolver, né? Que ainda não são tratados de fato como um ecossistema, porque precisa desenvolver melhor uma visão de futuro, os grandes desafios transformadores, né, da matriz econômica e social, e uma governança, né, que compre essa ideia, compre essa jornada e trabalhe junto. Mas, assim, são 10 ecossistemas e são mais 18 territórios sendo ativados com essa temática de inovação. Então, a gente consegue levar todo esse público para o South Summit. Tem um desses aspectos que apareceu bastante nesse evento e vem sendo um propulsor mesmo no Brasil como um todo, que são parcerias público-privadas, né? A gente vê diferentes entes aí se envolvendo nesse processo de inovação e desenvolvimento de negócios. Na prática, como esse tipo de colaboração pode acelerar a inovação e trazer benefícios diretos para as empresas? Então, a gente tem trabalhado muito fortemente e a gente lançou no South Summit, inclusive, 2 programas, né, que unem o público e o privado. Né? E os 2 foram em parcerias com a FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Né? O primeiro programa que a gente lançou foi o Inova Pampa,
que é um programa, né, que visa estimular o desenvolvimento de negócios inovadores e sustentáveis a partir da bioeconomia do Pampa Gaúcho. Tem um foco de desenvolvimento territorial, desenvolvimento econômico e social. E o setor público, vamos chamar assim, né, o AFAPERGS, ele entra, né, com um estímulo ao empreendedor tocar o seu negócio, porque esse programa está dividido em 4 fases. Uma delas, a primeira, as duas, né, de sensibilização e ideação desses negócios. Então, a gente está trabalhando com, basicamente, CPFs, né? Tem uma virada de chave para a terceira e quarta etapa, que é a etapa de tração e escala, as etapas, né, de tração e escala, onde ele precisa criar o seu CNPJ. E ele se torna uma micro e pequena empresa, né? E a FAPERGS, ela entra com um estímulo super importante, porque muitas vezes o empreendedor ele se depara, o que eu faço agora? Eu validei uma ideia, mas hoje eu trabalho numa empresa, eu trabalho em alguma entidade, ou numa universidade, ou até mesmo no setor público, que eu dependo daquele salário, mas essa minha ideia é que ela tem um potencial de se tornar uma empresa e crescer rapidamente. O que eu faço? E se ele não toma essa decisão de apoiar e entrar de cabeça no negócio que ele está criando, o negócio não dá certo. E tende a não dar certo, né? Ou demorar mais tempo para dar certo. E a FAPERGS, o setor público, ele entra com uma bolsa sócio-empreendedor, no valor de R$ 6.500, o que permite com que esse cara que está desenvolvendo a ideia, ele se dedique integralmente. E isso é por meio de editais, Aranha? Como que funciona? A gente vai trabalhar uma sensibilização muito forte em toda a região do Pampa Gaúcho, né? Indo nas universidades, né? Nas escolas técnicas, né? Tentando mobilizar esse público. Depois a gente tem um processo de seleção das melhores ideias. Aí dessas ideias a gente quer trabalhar, então a gente quer assim sensibilizar mais de 1.000 pessoas, né? Uma meta bem desafiadora, assim, né? Aí depois a gente quer trabalhar com 55 ideias, depois com 40 CNPJs na fase de tração e 30 CNPJs na fase de escala. Então tem um funil e nessas etapas de tração e escala a gente eventualmente pode abrir também um edital. A bolsa, né, concedida pela FAPERGS, ela está dentro do programa. Então aquelas empresas que já forem selecionadas automaticamente vão receber a bolsa. O segundo programa que a gente lançou com a FAPERGS, esse sim é por meio de um edital, é o Doutor Empreendedor Ciclo 3. Né? O Ciclo 3 do Doutor Empreendedor, onde a gente busca estimular que pessoas que estão fazendo doutorado ou doutores que estão atendendo, né, algum doutorando e que entendam que aquele projeto tem potencial de virar um negócio, realmente se coloquem em prática, né, e tentem levar esse potencial negócio para a rua. Então, esses foram 2 modelos, né, de parceria público-privada que a gente lançou no South Summit e que exemplifica muito bem a atuação do Sebrae em parceria, né, com um ente público como a FAPERGS. Isso é importante porque leva da academia, dos laboratórios, para a vida das pessoas, né? Essa inovação que muitas vezes ela é construída por meio da pesquisa e precisa chegar para a sociedade como um todo, não só para os negócios se desenvolverem, mas para a gente, né? Enquanto coletivo mesmo, beber nessa inovação, né? Evoluir e tudo mais, né? E eu vou te ser muito sincero, assim, Pedro, no modelo de inovação que eu acredito, né? A inovação, para mim, ela acontece no mercado. Ou seja, assim, ela acontece na rua, ela acontece nas empresas, né? A universidade, ela tem um papel mega importante, um passo anterior, que é transformar esse conhecimento em pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. E quando a gente consegue pegar essa pesquisa e desenvolvimento e levar para as empresas pegam esse conhecimento gerado do P&D e transformam num produto, num serviço que chega na gente, né, os consumidores. Então, a inovação ela tem que gerar valor financeiro para quem desenvolve, porque a empresa ela tem um custo de operação e ela precisa, né, ela visa o lucro, né? E ela tem que gerar um valor adicionado, um valor que muitas vezes é intangível para quem consome, né? Para quem compra aquele produto ou aquele serviço, né? E que nos faz voltar e gerar repetitividade, né? E indicar, né? E se sentir feliz, né? E estar usando aquele material ou aquele serviço que foi gerado.
É verdade, é toda uma integração, né, quer dizer, e até quero aproveitar para saber, de ti sobre essa questão da mentalidade colaborativa, né, da inovação, do crescimento sustentável, porque nós temos hubs de inovação que mostram que essa construção de soluções, ela não acontece de forma isolada, né. Como que funciona essa engrenagem? Sabe que os últimos 3, 4 anos, né, assim, vamos lá, 5 anos, os últimos 5 anos a gente está vivendo muito, talvez esse termo seja muito utilizado dentro da bolha da inovação, tá? Mas Uhum, assim, a gente está vivendo a era da colaboração, né? O que quer dizer isso, assim, propriamente dito, né? E também conecta isso muito com a pauta de tanto dos hubs e dos mecanismos, né, de fomento ao empreendedorismo inovador. O hub é mais um deles, né, que ganhou muita força nesses últimos 5 anos, né? uhum, Os hubs privados, principalmente, mas a gente tem os parques tecnológicos, nós temos as incubadoras de empresas, né, vinculadas às universidades, as aceleradoras de startups, uhum, né, que tiveram uma força muito grande no começo aqui dos anos 2000, dali de 2010 a 2020, né? Mas ele está muito conectado também com essa dinâmica de ecossistemas. uhum, Porque quando a gente está falando de colaboração, Pedro, e todo mundo que está nos ouvindo aqui, a gente está falando de tirar o nosso chapéu. O meu chapéu, ele não é mais importante que o teu chapéu. uhum, Os nossos chapéus são importantes juntos, e juntos eles são mais importantes ainda, se a gente conseguir uhum, encontrar esse ponto de conexão, né, que gera valor para quem a gente está desenvolvendo ou construindo algo, né? E os hubs, eles têm um papel tão importante nisso, porque eles conseguiram trazer um ator que estava um pouco distante do relacionamento das hélices da inovação, que são as corporações. Porque lá, uhum, se a gente olha, se a gente volta 10, 15, 20 anos para trás e a gente começa a entender o advento dos parques tecnológicos, né? Tecnopuc, Tecnocinos, Fevale Tech Park e tantos outros que a gente tem aqui no estado, as empresas que orbitam os parques tecnológicos, essas sim se envolviam com inovação ou com P&D da universidade, mas uhum, todas as outras que estão no território, pouco ou quase nunca chegavam próximo dos parques. Os hubs, eles começaram a trazer as empresas para dentro de uma estrutura, né? As corporações privadas para dentro de uma estrutura que permite que elas também, dentro daquele ambiente, se conectem uma com as outras, se conectem com startups, porque também lá no passado as startups não queriam se relacionar tanto com corporações no que tange investimento, né? uhum. Hoje, com a maturidade que essas corporações atingiram, várias startups já têm no seu cap table, né, no seu pool de investidores, alguma corporação. Porque elas também não ficam proibindo a startup de vender para um concorrente ou para alguma coisa. O que elas querem fazer é ganhar mercado, estimular, porque aquela startup que eles Uhum. estão investindo passa a ser um ativo, né, da corporação, se desenvolve e gere valor também lá, se é uma empresa de capital aberto, por exemplo, lá no valor da sua empresa na B3, né? Uhum. Então, esse compartilhamento e colaboração de objetivos, né, é a grande, talvez seja a grande palavra, assim, né, É, dos é, anos agora, né, que a gente está vivendo. compartilhar, colaborar, tudo isso é fundamental, né, é o esteio realmente da inovação e para que tudo isso, se transforme em negócio, que é o que todas as empresas e todo mundo quer que aconteça, né. Bom, e a gente sabe também, mas é sempre importante ressaltar que o Sebrae é parceiro em todos os momentos e que participar desse ecossistema de inovação é simples, o importante é começar. Aranha, eu aproveito para te agradecer pelo papo de hoje, tem muito mais coisa que a gente vai trazer ao longo dos planos de voo aqui para compartilhar com os empreendedores e, mais uma vez, obrigado por trazer esse conhecimento para a gente. Sim, muito obrigado, né, pelo convite, né, Pedro? É sempre um prazer estar aqui no Plano de Voo conversando com vocês. E eu queria deixar assim, esse recado, assim, né, o Sebrae, né, tem sido um parceiro fundamental, né, para a inserção da pauta de inovação nos micro e pequenos negócios. A gente ainda atrela muito isso à transformação digital, né? Uhum, Hoje a gente tem a inteligência artificial
como a grande tecnologia transformadora, capaz de transformar, né, tudo aquilo que está na nossa volta, né, e a gente tem tentado levar um pouco desse conhecimento, né, para dentro dos negócios tradicionais, propiciando que eles participem de eventos também, né, como o South Summit. A gente tem trabalhado fortemente, né, a questão das startups, das empresas inovadoras, das deep techs, né, aquelas que também têm muito P&D, né, junto com as universidades envolvido, né, mas que têm capacidade de realmente transformar os nossos modelos, né, de vida, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, da era da colaboração, e, obviamente, os ecossistemas de inovação, assim, de novo, né, hoje a gente está apoiando 10 ecossistemas do Estado e a gente tem incentivado outros territórios também a usar a inovação como uma vertente de transformação econômica e social. Então, o Sebrae, a gente entende que a gente está cumprindo, né, quando a gente fala de inovação, a nossa missão, né, que é apoiar o empreendedorismo brasileiro, né, nesse público, né, de microempreendedor individual, microempresário e pequeno empresário, né, pequeno empreendedor. É isso, Aranha. Muito obrigado mais uma vez e um obrigado especial para você que ficou com a gente até o final deste voo, edição especial South Summit. Ele faz parte de uma série de drops de inovação com muitos insights vindos do evento. Se você ainda não ouviu os outros, já fica o convite. Eles estão disponíveis no Spotify e também no canal do Sebrae RS no YouTube. Basta pesquisar por Plano de Voo. Acesse os canais de atendimento do Sebrae RS para saber como a sua empresa pode ser mais uma peça nessa engrenagem dos ecossistemas de inovação. Os links estão na descrição deste episódio. Nos encontramos no próximo Plano de Voo.